Olá, eu sou a Nina Gimenez, sou estudante do terceiro ano da Medicina da Universidade Católica de Brasília e estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a competência cultural na atenção primária à saúde com uma abordagem do paciente como agente e produto das práticas culturais. O nosso trabalho foi elaborado por mim, pela Cíntia Silveira, orientado pela doutora Lara, e a nossa instituição filiada é a Universidade Católica de Brasília. Bom, e quando nós falamos sobre sistema de saúde, nós temos que começar falando sobre as duas principais metas que orientam qualquer sistema de saúde, e são elas a otimização do cuidado com a saúde, então nós tratamos da resolutividade dos problemas trazidos pelo paciente, e em segundo lugar, a minimização da disparidade entre os grupos. Então, quando nós tratamos de qualquer tema social na realidade brasileira, nós temos que levar em consideração a desigualdade que assola a nossa sociedade, e principalmente a interferência, a influência que ela vai exercer no funcionamento do sistema de saúde. Assim como nós temos também outros determinantes de saúde. Então, como indivíduos, nós somos resultado de um conjunto de práticas, de um conjunto de valores, vivências e experiências, e o sistema de saúde, como elaborado por indivíduos para indivíduos, ele também vai ser completamente influenciado por esses determinantes, e são eles fatores ambientais, socioeconômicos, políticos, educacionais, empregatícios, entre outros que vão influenciar o comportamento. Então, estão diretamente influenciando tanto a elaboração como a prática do sistema de saúde. E nós vamos tratar no nosso trabalho especificamente da atenção primária à saúde, e a APS teve a sua fundamentação teórica estabelecida na Declaração da Alma-Ata sobre Cuidados Primários, que é de 1978, e ela foi subdividida em atributos essenciais, que são os pilares da fundamentação prática da APS, e atributos derivados, que são fatores subjetivos que vão abraçar esses pilares. Então, dentro dos essenciais, nós temos o acesso de primeiro contato, que é literalmente o primeiro acesso ao sistema de saúde, lembrando que nós estamos tratando aqui do Sistema Único de Saúde, do SUS, e esse acesso ele vai ser influenciado tanto por fatores físicos, práticos, então questão de acessibilidade, horário de funcionamento, horário de ônibus, horário comercial, entre outros, como por fatores subjetivos, então o entendimento em relação ao acesso de saúde, a questão da longitudinalidade, que é a continuação do cuidado, a coordenação, que é realmente a determinação dos serviços oferecidos na atenção primária e quais indivíduos vão precisar ser encaminhados aos outros níveis de cuidado mais específicos, e a integralidade, que quer dizer em relação à carteira de serviços oferecidos na APS. Os atributos derivados, por sua vez, são as questões mais subjetivas que vão abraçar esses pilares, e aí nós tratamos da orientação familiar, então como esse indivíduo vai reverberar as práticas ensinadas, as práticas aprendidas no sistema de saúde para dentro de um sistema mais fechado, que seria a família, a orientação comunitária, que já seria esse sistema aberto, e a competência cultural, que é o que nós vamos tratar mais especificamente no nosso trabalho. Bom, e começando a falar sobre competência cultural, é interessante a gente falar sobre cultura. E essa definição de cultura, ela é do Spencer Oatley, e é uma definição que eu gosto muito, acredito que ela se aplica muito ao tema aqui discutido, que é a cultura como conjunto de premissas, valores, crenças, políticas, entre outros, assim como a gente trouxe em relação aos determinantes, que influenciam, mas não determinam o comportamento de cada indivíduo. E a competência cultural é justamente entender que o paciente ele vai ser essa multifatorialidade, ele vai ser esse conjunto de experiências, vivências e todos esses determinantes. E assim como também interpretar que o médico, que nós servidores da saúde, também somos esses indivíduos resultados dessa multifatorialidade. E a partir desse momento que nós conseguimos interpretar que temos essa diferença de visão de mundo, de premissas, de preconceitos, que o nosso paciente, nós conseguimos nos colocar nesse lugar de buscar por essa empatia, de buscar colocar o paciente em foco para realmente fazer essa interpretação desse conjunto complexo que é o nosso paciente. E assim, nós vamos ter a otimização do atendimento, da comunicação e, inclusive, uma grande questão trazida em relação à atenção primária, que é a reverberação do cuidado, que eu particularmente acho muito interessante. A gente traz esse conceito emprestado da física, e a gente trata justamente, tratando de indivíduos, tratamos de comunicação. Tratando de comunicação, tratamos de um sistema aberto, no sentido de que temos a comunicação direta, a comunicação por mídias, e realmente uma possibilidade de reverberar esse cuidado muito grande. Então, a partir do momento que eu consigo fundamentar com o meu paciente, por exemplo, a importância da vacina, eu consigo que ele reverbere essa prática para muito além do sistema de saúde. Então, a partir de um foco, nós vamos ter essa reverberação do cuidado, que é uma preciosidade relacionada à APS.
Bom, os objetivos do nosso trabalho foram justamente essa compreensão da multifatorialidade, então compreensão de como que o nosso paciente ele é muito, muito mais do que esse conjunto de sintomas, ele é um indivíduo complexo, resultado dessa multifatorialidade muito grande e que nós também somos. Inclusive, muito legal de trabalhar com cultura, de trabalhar com comportamento, é justamente a metacontingência. Então, nós conseguimos provocar a reflexão sobre mudança comportamental e, consequentemente, trazer a mudança comportamental também e a colocação do médico como parte desse ciclo. Então, muitas vezes nós nos colocamos do lado da pesquisa, estabelecemos uma barreira do lado da ciência e não nos colocamos como objetivo dela, não nos colocamos nesse foco e precisamos entender justamente que somos também parte do ciclo, assim como o nosso paciente. Bom, o nosso trabalho é uma revisão de literatura, nós utilizamos as bases de dados Lilacs, PubMed e Cielo, assim como referências específicas, como o livro Atenção Primária, da Bárbara Starfield, uma das principais pesquisadoras em relação à medicina de família. Os nossos critérios de elegibilidade foram que os artigos fossem de 2013 a 2021, com exceção do livro, que é a última edição de 2002, e nós acreditamos extremamente importante a inclusão dessa referência, então ela não está inclusa no critério de 2013 a 2021, é especificamente para os artigos, e as nossas palavras-chave foram competência cultural, atenção primária à saúde e cuidado primário, e as semelhantes em inglês, o que é muito interessante de falar, porque a questão, por exemplo, do primary care, nós podemos nos perder na tradução da questão do primário, no sentido de inicial, e primário no sentido de básico. Então, é muito interessante, nesse tema especificamente, trazer as semelhantes em inglês também. Bom, justamente interpretando essa influência no comportamento de todos esses fatores que eu citei tantas vezes, nós vamos conseguir nos colocar nesse foco. A gente traz a questão da empatia, então de tentar entender, interpretar melhor o nosso paciente para muito além daquela realidade simbólica e simplória que ele vai trazer para a gente no primeiro contato, que é a questão do sintoma. A gente tendo o paciente mais em foco, a gente faz com que ele se sinta em foco, sinta que o problema dele é importante, que ele é importante, e a gente consegue otimizar o nosso atendimento, a gente consegue mais engajamento na terapêutica, então o nosso paciente vai entender que não só ele é importante, como você colocou nesse atendimento, como o problema é importante, a questão que nós estamos discutindo de saúde é importante. E assim ele vai reverberar essas práticas na saúde da família e na saúde da comunidade, e nós temos uma verdadeira completude no atendimento. E, inclusive, uma grande importância da competência cultural é no estabelecimento do vínculo. Então, a partir do momento que eu sei o vocabulário que eu vou usar com esse paciente, o maior acolhimento que eu vou ter com ele e como que eu vou me comunicar de forma efetiva, nós temos o vínculo mais estabelecido, esse maior impacto no indivíduo e a partir do momento que ele entende a necessidade e a importância desse cuidado, dessa prática, ele vai trazer essa prática para o impacto comunitário. E é muito importante justamente essa realidade, essa interpretação da realidade do nosso paciente, que na maioria das vezes vai ter uma realidade muito diferente da nossa, e nós precisamos descer dessa premissa e tentar interpretar melhor a realidade desse paciente. E justamente é muito interessante pensar que esse estabelecimento da comunicação efetiva, da interpretação da realidade do paciente, ele precisa de dedicação do médico. Então, como eu vou fazer uma receita, uma orientação para um paciente que é analfabeto? Eu preciso de uma dedicação a mais para buscar por uma linguagem gráfica, para interpretar, para entender, para pensar ali na hora como que eu vou fazer isso. E precisa de mais dedicação. Então, quando a gente consegue se colocar nesse lado da competência cultural, de entender essa diferença nossa e do nosso paciente, de ter essa empatia maior, a gente consegue até um atendimento otimizado por parte do médico também. Bom, a gente traz inclusive a questão das minorias étnicas, assim como eu falei que para interpretar a realidade brasileira precisamos interpretar a desigualdade, precisamos interpretar as minorias que enfrentam barreiras de raízes históricas. E precisamos não só da equidade no acesso, que é um dos preceitos do SUS, como da equidade na abordagem. Então, como que eu vou abordar esse paciente, como eu vou abordar o outro, a gente precisa dessa diferenciação e equidade na abordagem vai ser justamente o que vai trazer essa otimização no atendimento. Também falei bastante sobre a inserção do médico como produtor e reprodutor das práticas, porque na hora do atendimento a gente precisa entender que vamos passar essa prática que vai ser reproduzida. E estamos também reproduzindo práticas que foram passadas a nós. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente consegue unir e intermediar as diferentes visões para o interesse comum, que é o cuidado otimizado à saúde.
E justamente a gente conclui o quanto a competência cultural é importante para o funcionamento esperado da assistência. A gente tem justamente a otimização do atendimento, a adesão e radiação do cuidado para a comunidade e as práticas, inclusive falando sobre o real papel da medicina de família, que não é só o médico ali generalista que vai tratar do primeiro contato do paciente com o sistema de saúde, mas sim que está tratando da comunidade mais do que qualquer outra especialidade. Então, ele consegue a completude, ele consegue buscar essa equidade, ele consegue reverberar o cuidado e ele tem esse paciente de uma forma vulnerável que ele pode justamente tratar com todos os atributos da assistência primária para trazer essa completude no atendimento. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção.